Nesse mundo cabuloso, nada vai lhe repreender. Foundation, infortúnio, mas ressaca na hora que se passar. Foundation, tire a sala do lar, o 200 vai falar. Foundation, tire a sala do lar, o 200 vai falar. Foundation, seu punk safado, detestar a escola, ter ponto negativo. Esse na moral, Zé Maria, fureira, Foundation, mimimi. Só segundo que cola a cabeça de capim. Peruíbe, será que você ainda não percebeu que tá me sufocando? Eu simplesmente não aguento mais essas cobranças. Quando é que essas cobranças vão parar? Quando você me pagar, horas. Eu já falei que eu não tenho dinheiro. E se eu tivesse dinheiro, eu ia ver o Mundial na África do Sul. Não nesse bar de gente pobre. Que infortúnio. Ah, que droga de vida. E aí, neguinho, vai entrar no bolão? Bolão? Eu não, cara. Eu não preciso de dinheiro. Só as pessoas muito, muito ricas não precisam de dinheiro, neguinho. Pois é, acabei de descobrir que eu sou rico. Tá de sacanagem? Não, é verdade. Eu descobri que eu sou muito rico. Neguinho, seu pai é marceneiro. Aí é que tá. Ele não é marceneiro. Ele fabrica bancos. Marceneiro é uma profissão digna como qualquer outra, neguinho. Não precisa ter vergonha. Que não é banco pra colocar a bunda. É banco pra colocar dinheiro. Mas pera lá. Se o seu pai é rico, o meu também é. Eles são sócios. Eles são sócios. Só que o pai de vocês trabalha pro meu. E todos eles pedem dinheiro emprestado pro meu. Caracas! Caramba, mas o chefão mesmo é o Fudêncio. Ah não, vocês devem estar errados. Tá vendo isso aqui? Tô, é um cartão de crédito, e aí? Então, eu descobri que ele não tem limite. Nenhum cartão de crédito tem limite, neguinho. O cartão de todo mundo tem limite. Só o das pessoas muito, muito ricas é que não tem. Você tá louco, neguinho? Não tô, não. Olha o que eu comprei hoje. Você comprou um avião? O mais caro que tinha. Seu pai vai te matar, meu. Vai não. Ele falou pra eu comprar o que eu precisar pra ser feliz. Cara, então é verdade. A gente é rico mesmo. Trilhardário. Nossa, desde a minha primeira infância que meu sonho era ser trilhardário. O meu também, mas que infortúnio. Estranho, mas por que eu não tô feliz? Eu tô triste. É claro que você tá triste. Isso acabou com o único objetivo da nossa vida. Ô, neguinho, com esse dinheiro dá pra gente ir pra África ver o Mundial? Dá pra comprar a África inteira, Zé Maria. É mesmo? Nossa, meio que dá um vazio, né? É, apesar de eu não ter mais objetivo, o futebol. O futebol ainda me emociona. Até eu me emociono. Quer dizer, bem pouco. Não, peraí, tive uma ideia. Vamos fazer o que os grandes trilhardários fazem. Eles compram coisas impossíveis, como dinossauros, amor. E o que é que eu vou fazer com amor? Eu sei, neguinho, foi só um exemplo. Dinossauro eu já tenho. Caramba! Mas olha, tem uma coisa que vocês vão querer. Mimimi! A bola do próximo jogo do Brasil. Pra que eu vou querer uma bola? Não, vocês não entenderam, não é uma bola qualquer. É a bola do jogo do Brasil. Tem toda uma lenda por trás dela. Vamos que eu vou explicando no caminho. Não fica bem pra gente trilhardária ficar perseguindo uma bola. Pois é, eu posso comprar qualquer coisa e vou comprar uma bola. Vamos! Vamos, porra! E depois, a caminho da África! Tem certeza que essas informações são confiáveis, Peruíbe? Claro que são! Mas isso parece história do Conrado. Saca só, aquele que conseguir pegar a bola do próximo jogo do Brasil no Mundial e a esfregar cantando Infinita Highway, verá surgir dela um gênio, que lhe concederá um pedido. Caramba, onde você conseguiu isso? No Google.
Uau, então é quente. Mimimi. Então é isso que esses idiotas estão tramando. Valeu a pena me disfarçar de mordomo. Agora eu tenho que colocar as mãos nessa bola antes deles. Ô, mordomo estúpido, o Popó te cagou inteiro outra vez. Vai limpá-lo. Sim, senhor! Olha lá, gente, tem uma girafa. Grandes bostas, Zé Maria. Ai, Fu, mas ela é linda. Apreciar a natureza é coisa de pobre, Zé Maria. Ah, mas o que é uma girafa perto de 1 bilhão de malandros na conta corrente? É mesmo, pescoçudo idiota. Cacete, neguinho, será que você não podia ter comprado um coveiro? A gente tá trilhardário agora. Cala a boca e me ajuda a cavar. Vão embora, não tem ninguém aqui. Eu sei que está aí. Ah, não tem ninguém aqui. Tenta lá no segundo subsolo. Ai, meu Deus, o que vocês querem? Queremos a sua bola. Até aqui vocês, seus gayzinhos, vêm me assediar? Ah, eu quero ter privacidade. Será que não deu pra perceber? Não, não é essa bola. Lamento, mas ela não está à venda. Faz seu preço. A gente pode pagar uma quantia imoral. Impossível. Ela não se sentia muito segura. Porra, mais seguro que um buraco no meio do nada? Pra onde ela foi? Ela foi cumprir a sua profecia. Foi ao Jogo do Brasil para ser chutada. Talvez pés mal educados como o de vocês não percebam a diferença entre uma bola de meia e uma bola do Jogo do Brasil. Ai, mesmo assim, com vocês, a bola do Jogo do Brasil. Vejam que curvas, vejam que textura. Sua aderência é um sonho, sua trajetória é perfeita e o sabor é esplêndido. Mussarela de búfala com um leve toque de chá verde. Que delícia, bichas! Será que eu poderia experimentar? Ha! Ficou com fome? Não, eu queria fazer uma embaixadinha. Ai, posso pensar? Pode. Ah, não! E claro que não! Bicha! É verdade que essa bola não foi fabricada? É, dizem que ela foi encontrada. Não, é tudo mentira! Foi ela que encontrou a gente. Ela é mágica! Temos que ir pro jogo antes que a bola caia em mãos erradas. Mas Peruíbe, para pra pensar. Por que é que a gente vai querer uma bola que tem um gênio mágico, se com o dinheiro que a gente tem, podemos comprar tudo o que quisermos? Ah, neguinho, deixa de ser inocente, saca só. A gente pode chegar pro gênio e pedir pra ele desaparecer com toda a nossa fortuna. Aí a gente vai ter os nossos objetivos originais de volta. Ótimo, você é ligeiro, hein, Peruíbe? Mas qual era mesmo o nosso objetivo? Ficar trilionários, caramba! Ai, então, alguém tem mais alguma pergunta sobre a bola? Só mais uma. Será que eu posso apenas tocá-la? Bom, garoto, antes eu disse que não, mas agora eu digo... Não, porra! Mais alguém? Vai lá, Fudêncio! Ai, o quê? O garotinho peladinho quer pegar a bola pra fazer umas embaixadinhas? Fudêncio, o que você tá fazendo aqui? Eu contratei um matador de aluguel pra acabar com vocês! Eu seria incapaz de fazer mal a uma mosca. Ai, Fudêncio! Pode me dar essa bola, seu cretino! Ah, não! Ah, não, Mormons! Caia fora daqui, rapaz, vá! Não, eu não sou Mormon. É que nossa bola caiu aqui. Dá pra devolver? Ah, então você quer essa bola de volta? Sim, é claro. Ela é muito importante pra mim. Ela é praticamente tudo que eu sonho na vida. Ah, é mesmo? Então olha só. Salve, salve, amiga torcedora! Quem é você? Eu sou o gênio da bola! Tá, e o Kiko?
Bom, você me libertou, então você pode pedir o que você quiser. Dá pra trocar os vidros que ele quebrou? Infelizmente não, madame. Eu sou um gênio do esporte, um espírito esportivo. Não tenho poderes de vidraceiro. Bom, então dá pra fazer aquele tomatinho se ferrar de montão? É caqui! Ok, o seu desejo é uma ordem, minha senhora. Pelos poderes a mim investidos, faço com que a partir de hoje, até a próxima Copa, um gordo com uma vuvuzela fique buzinando na sua orelha a cada 30 segundos. Plaft, pluft! O quê? Ah! Para com isso, Popoto! Ah! Poxa, nem todo o dinheiro no mundo paga o prazer de ver isso. Pode crer. Ah! Eu só me fodo nesse mundial! Ai, que droga! Eu tava com a bola usada nos Jogos do Brasil nas minhas mãos! Maldito Fudêncio! Ô, Conrado, que cara é essa, rapaz? Ah, é que eu tenho algum problema? Calma, meu filho. Se seu problema é conseguir a bola, eu posso te ajudar. Pode? Como? Bom, eu te diria, né? Se eu não tivesse esquecido. Esqueceu? Sabe como é? Talvez isso aqui refresque sua memória. Imagina, rapaz, nem precisa, né? Bom, eu lembrei, acabei de lembrar. Novas. Se você quer a bola do Jogo do Brasil, é muito simples. É só participar da promoção Coca-Cola, a bola do Jogo do Brasil é sua. Encontre o código nas tampinhas e anéis verdes das latas. E envie um torpedo para 49220. É muito fácil. Uau, que demais! Mas corre, hein, Conrado, porque tá todo mundo participando. Que nada, eu tô tranquilo. Essa bola tá no papo. Dias depois, após o resultado da promoção. Parabéns, meu amigão. Pô, Fudêncio, tu ganhou a bola da promoção. Tu é o cara mais esperto do mundo, hein? Ai, eu só me dano nesse mundial.